Fala galera, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, porque ficou um tempão sem palestra, achei que não ia ter ninguém, mas que bom que vocês estão por aqui. Estou atrapalhando o silêncio, né, agora? Bom, vamos lá, aqui já pode passar? Bacana, olha que surpresa. A gente vai falar de monetização, acho que ninguém deve ter falado disso nesse evento ainda, né? Monetização. Quando eu resolvi falar de monetização, detectando esse problema para o influenciador, porque é muito difícil monetizar nas redes sociais hoje, né? O AdSense ele é cruel, é difícil a gente ter um retorno sobre o conteúdo que a gente trabalha tanto para criar e tem um retorno tão baixo, né? Quando eu estava vindo para cá, inclusive, eu vi o vídeo do Felca, falando sobre a palestra dele aqui, e ele falaria sobre monetização. Me deu uma vontade de chorar, escorreu uma lágrima, quando eu descobri que eu era igual ao Felca, tirando que ele é alto, magro e tem cabelo. Enfim, eu fiquei muito feliz que eu estava indo no caminho certo, que os influencers estão pensando tanto e estão tendo esse problema. Hoje eu queria fazer uma pergunta aí, provocação, basicamente, tentando entender o quão valioso é o conteúdo que você cria. Né? É uma pergunta um pouco até difícil da gente entender, né? O que é valor? Valor tem duas vertentes. O quão relevante é o conteúdo que eu crio, seja em termos de conhecimento que eu estou compartilhando, seja em termos de entretenimento, seja em termos de inspiração, quanto essa relevância ela é alta ou não, e o valor financeiro, quanto eu estou tendo em retorno desse conteúdo, qual é o poder de venda desse conteúdo. E hoje, com a dinâmica das redes sociais, a gente está vivendo um paradoxo, basicamente. Esse paradoxo ele traz conteúdos extremamente ricos, que podem ser também os conteúdos que menos geram monetização. Não sei se vocês ouviram falar de um conteúdo chamado adultização, que o Felca fez. Acho que ninguém viu, né? É algo, enfim, não precisa nem falar desse conteúdo, quanto atingiu as pessoas. E a Infomoney ela fez uma pesquisa sobre esse conteúdo, uma análise, quando ele chegou a 32 milhões de views. Se o Felca tivesse optado pela monetização, pelo tema que ele estava falando, pelo número de pessoas que ele alcançou, ele teria monetizado, de acordo com a Infomoney, 51 mil reais. Poxa, é um número bastante relevante, mas são 32 milhões de views. Se a gente traz isso para um influencer um pouco mais normal, que atingiu, por exemplo, 20 mil views, essa monetização, essa porcentagem significaria 31 reais. Imagina um influencer gastando o tempo que o Felca gastou para criar um conteúdo de valor assim e tendo retorno de 31 reais. É realmente triste, né? Por isso que muitos influencers eles acabam optando por fazer somente conteúdos rápidos, sem gastar tanto tempo nessa criação. E a ideia que a gente vai trazer aqui é como equilibrar isso. Como é que eu posso criar meus conteúdos com mais profundidade, como o meu público está pedindo, e, ao mesmo tempo, ter esse retorno financeiro que está sendo tão difícil de eu conseguir. Para a gente chegar nesse ponto, primeiro a gente tem que entender um pouquinho do cenário atual. O que está rolando, né? Que todo mundo está sendo impactado hoje. Eu trouxe 3 exemplos de perfis para a gente entender esse cenário atual. Por exemplo, se a gente for um influencer de finanças, a gente vai ver ele dando dicas valiosas ali nos stories dele, nos reels dele e tudo mais, mas ao mesmo tempo o algoritmo ele exige uma simplificação. Se ele for profundo, o algoritmo não vai entregar o conteúdo dele. Se eu for um influencer de culinária, por exemplo, eu vou fazer receitas incríveis. Aliás, eu amo isso. A minha namorada, ela adora, ela é cozinheira, ela é chefe, na verdade. E aí, depois de eu namorar ela, eu passei a ser impactado cada vez mais por conteúdos de comida e não é à toa que eu engordei alguns quilinhos. Mas, enfim, os conteúdos de culinária, eles são incríveis. Mas com 30 segundos eu não sei exatamente qual é a técnica que o cara está usando. Eu não aprendi exatamente como fazer isso, como eu vou reproduzir isso. E o pessoal fitness que vai ensinar a fazer um exercício, que vai ensinar uma rotina, ele não tem uma jornada, ele não tem um acompanhamento de uma pessoa. Então as redes sociais elas limitam muito esses conteúdos. Obviamente, esses conteúdos pequenos,
que a gente chama de conteúdos aperitivos, né, que são pequenos e gostosos. Eu adoro falar isso. Enfim, que são conteúdos pequenos e gostosos, eles trazem o público, mas ao mesmo tempo eles me limitam muito no meu conteúdo profundo e me limitam também na monetização. Imagina quantos usuários, quantos seguidores gostariam de consumir mais desse conteúdo? Quantos usuários pagariam para ver mais sobre essas dicas de finanças, sobre essas receitas e tudo mais? E é sobre esses caras que a gente vai falar aqui, porque a gente está detectando uma oportunidade de mercado para você tanto monetizar quanto você atender aos desejos dos seus usuários. Ainda falando sobre o cenário atual, a monetização funciona basicamente hoje com AdSense, né, que é muito baixo hoje, e publicidade. E hoje também isso também gera uma limitação enorme de alta dependência do algoritmo, de baixa previsibilidade de receita, pouco controle do público que está lá dentro, enfim, é muito difícil de você realmente ter sucesso somente monetizando com as redes sociais. Qual é o caminho saudável que a gente sugere por aqui? A gente tem uma nova forma de pensar. Os influenciadores, muitas vezes, eles cometem um erro de ser um perfil. E eles são mais do que um perfil, né? Obviamente, todo mundo depende das redes sociais, mas eu não estou limitado às redes sociais. O que eu posso fazer para aumentar o meu range, aumentar o meu serviço? Como que eu posso fazer meu fluxo de monetização para me ajudar a crescer e para os meus seguidores também serem mais atendidos? Eu preciso pensar como a empresa que eu virei. Eu não sou só um perfil, eu sou uma empresa. E como que eu vou estender esse conteúdo? Gente, você é o expert do seu conteúdo. Você sabe melhor se você vai se dar melhor fazendo uma live, se você vai se dar melhor fazendo uma palestra, se você vai se dar melhor fazendo uma peça de teatro. Enfim, você tem que entender o que funciona melhor para você. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um influencer de lifestyle. A gente vê um monte de streaming hoje, de streamers hoje fazendo isso, fazendo lives, né? Se a gente pegar um influencer de comédia, poxa, o pessoal vai fazer aí stand-up, teatros, shows. Um influencer de educação vai fazer workshop, cursos, etc. Mas todos eles têm em comum uma possibilidade para eles trabalharem, que é uma plataforma de assinaturas. E é sobre isso que a gente vai falar, o quanto uma plataforma de assinaturas pode entregar um valor estável para o influenciador e pode entregar uma experiência muito superior para os usuários desse influenciador, para os seguidores desse influenciador. Eu desenhei aqui um pouquinho de como funciona esse planejamento. Então, nas redes sociais, que é o topo do nosso funil, a gente vai falar com o máximo de audiência. A gente vai tentar capturar mais pessoas. É aqui que a gente vai colocar aqueles conteúdos pequenos e gostosos, os conteúdos aperitivos, vai aumentar a nossa base de seguidores, mas não é aqui que a gente vai conseguir monetizar mais. A gente só vai conseguir monetizar mais quando a gente tirar eles das redes sociais e a gente construir, por exemplo, uma plataforma própria, no qual essas pessoas vão assinar. Mas para isso, a gente primeiro vai levar as pessoas para experimentar a plataforma. Vai ter ali seus 7 dias gratuitos, entendendo qual é o conteúdo que eles estão criando, se esse conteúdo é realmente relevante, se a plataforma é legal. Depois essa pessoa, ela curtiu, ela vai assinar essa plataforma. E ela assinando essa plataforma, a gente diz que ela está no pico do engajamento que ela pode ter com você. Cara, não existe maior engajamento do que eu com o Netflix, que pago todos os meses, ou do que eu com o Spotify, que pago todos os meses. Provavelmente, se o Netflix lançasse uma marca de roupa, eu seria a pessoa que compraria primeiro isso, porque eu assino o Netflix. Se a pessoa não assina o Netflix, ela tem menos tendência a comprar uma possível marca de roupa do Netflix lá no futuro. E, posteriormente, quando essa pessoa está engajada, eu posso começar a vender conteúdos pontuais. Vamos lá. A gente vai falar, então, sobre a solução que a gente está trazendo. A OTT, Over the Top, que nada mais é do que o nome científico do Netflix. Existe um nome científico e é Over the Top, esse tipo de plataforma. E o que a gente está propondo aqui é criar a plataforma do influenciador. Então, por exemplo, eu vou falar com o João. O João está criando conteúdos dele
e ele quer passar a vender seus conteúdos. Ele vai fazer a João Play, onde o usuário dele, o seguidor dele vai lá e vai baixar na Google Play Store a plataforma OTT dele, vai baixar a João Play lá na plataforma e vai passar a fazer uma assinatura e consumir os conteúdos profundos dele. Bom, isso aqui já é uma tendência lá fora. É uma tendência por quê? Porque imagina que eu sou um influencer de 100 mil pessoas, não é um influencer enorme, né? Aqui no evento eu conversei com centenas de influencers que têm mais de 100 mil usuários. Imagina que eu sou um influencer de 100 mil seguidores nas minhas redes sociais. Eu estou falando, por exemplo, sobre maquiagem. E aí eu vou criar uma plataforma para ensinar essas pessoas realmente a como fazer a maquiagem, técnicas e tudo mais. Minha taxa de conversão vai ser entre 1% a 5% da minha base. Então imagina que eu converti 2,5% da minha base. Eu vou ter 2.500 seguidores dentro da minha plataforma. Se eu colocar um preço hoje que a gente super indica para os nossos influenciadores, de R$19,90, que é um preço abaixo das plataformas de streaming, mas ao mesmo tempo que gera valor para o seu conteúdo, você já vai ter, com 2.500 usuários, uma renda de 50 mil todos os meses. Para quem pegou a palestra desde o início, 50 mil era quanto Felca teria com aquele vídeo que a gente falou com 32 milhões de visualizações. Então, com uma plataforma, a gente tem uma monetização muito mais garantida para influencers que têm menos usuários e a gente valoriza aquele conteúdo que é profundo, que o influencer trabalhou tanto para criar. E nessa plataforma você tem muito mais engajamento com o seu público. Aqui você vai poder fazer promoções com o seu público, gerar encontros e etc. Isso aqui você vai atender uma necessidade daquele que a gente deixa de chamar de seguidor e passa a chamar de fã, que quer ver tudo que você está criando lá dentro, que quer ver as coisas mais profundas, bastidores, conhecimento e etc. Bom, aí você fala, se eu vou monetizar, por que eu não faço somente um curso? Né? A gente tem a Hotmart, Eduz, plataformas excelentes, e eu não estou criticando isso não. Mas por que eu não faço somente um curso? E aí eu peço desculpas que quando eu puxei o PowerPoint, veio sem essa arte aqui, eu tive que fazer isso rapidamente. Nossa, aumentou o volume, né? Tive que fazer isso rapidamente. Qual que é a diferença de um curso para uma assinatura? O curso é uma compra única. Eu vou comprar uma vez e eu não vou mais ter essa relação com a pessoa. Se eu acabar de consumir isso, eu não vou continuar a minha relação com esse influenciador. É um produto estático, não é um produto vivo. Né? É um produto que pode ficar para trás. Pode ficar em outro momento. Se eu não atualizar ele constantemente, esse produto ele vai se cair no esquecimento rapidamente. E a conversão de um curso ela é muito mais difícil do que de uma plataforma. Porque o público, em geral, ele vê menos valor em algo que é pontual. A assinatura não, a gente tem uma receita recorrente. A gente tem um conteúdo vivo atualizado. E a gente tem uma alta retenção com a comunidade que a gente cria lá dentro. Mas, no fim das contas, não é nenhum nem outro. Né? Se eu tenho potencial para criar um curso, é bom que eu crie esse curso tendo uma plataforma de assinaturas. Porque, como eu falei, quando eu tenho uma plataforma de assinaturas, a pessoa está no auge do engajamento. É muito mais fácil eu vender um curso para essa pessoa que já me paga todos os meses do que se eu for divulgar um curso lá na minha rede social para uma pessoa que nunca pagou nada, que nunca investiu no meu conteúdo. Tá? Então, a gente tendo uma OTT, a gente melhora o nosso fluxo de vendas e potencializa a venda de cursos, de palestras, de shows. Eu tive um cliente no passado chamado Ricardo Amorim, né, na época que eu estava na minha outra empresa ainda. E o Ricardo Amorim tinha uma plataforma chamada AAA. Ele trazia as pessoas das redes sociais dele, que eram bem grandes, levava para a AAA e ele cobrava, se não me engano, R$35 pela assinatura. Quando ele fazia a palestra dele, a maioria das pessoas que iam para a palestra deles assinavam a palestra da AAA. E as pessoas que não assinavam, o que ele fazia? Ele dava cupom para as pessoas entrarem na plataforma e ganharem um mês grátis, e essas pessoas passavam a ser assinantes, e essas pessoas também frequentavam mais vezes a palestra deles. Então, assim,
como essa plataforma de assinaturas foi o centro de uma estratégia muito maior, que passou a rentabilizar mais de 10 vezes, segundo ele mesmo dizia, mais do que somente pelas redes sociais. Ok que isso pode ser uma novidade no Brasil, mas lá fora, basicamente nos Estados Unidos, todo influencer que vai estar atrelado a conhecimento, eles já conhecem e a grande maioria utiliza a estratégia de plataforma própria. Eu trouxe um exemplo que é da Dropout. Esse aqui é um exemplo de entretenimento. A gente tem vários influenciadores que criam novelas, que criam esse tipo de conteúdo, que estão aqui com a gente. E esses influenciadores, eu sempre trago esse exemplo. Esses caras, eles faziam isso, no YouTube principalmente, onde eles têm hoje 15 milhões de inscritos. Eles criaram uma OTT porque eles entenderam que eles não estavam tendo um retorno financeiro suficiente e eles não conseguiam crescer. Bom, depois de criar essa OTT, em 2023, no final do ano, foi divulgado que eles tinham mais de 100 mil assinantes dentro da plataforma. Eu até tirei um print aqui, não sei se vocês conseguem ler, a mensalidade é de R$ 34,10, né? São quase $8, basicamente, um pouquinho mais do que isso. R$ 34 eles têm um faturamento mensal. Vamos supor que eles tenham 100 mil assinantes, de mais de 3 milhões de reais, quase 3 milhões e meio de reais, que eles podem investir em novas produções de novelas, em programas. Aliás, depois que eles criaram uma OTT, se vocês verem o antes e depois, as produções deles são muito melhores. Por quê? Porque eles têm dinheiro para reinvestir, eles têm dinheiro para fazer essa produção. Eles reinventaram e realmente viraram uma empresa, que foi a proposta que eu trouxe lá atrás. Ah, mas espera aí. Então quer dizer que para eu ter essa plataforma, eu vou precisar investir mais ainda em produção, vou ter que criar um estúdio, comprar outras plataformas para entregar um conteúdo ainda mais organizado? Não necessariamente. As pessoas que vão atrás do seu conteúdo, elas vão atrás por causa de você, porque elas querem um conteúdo humanizado, elas querem um conteúdo que já está acostumado a consumir, só que dessa vez um pouquinho mais profundo. Então, como que você pode fazer isso? Eu posso reaproveitar e fazer novas edições. Ao invés de eu fazer corte de todo aquele conteúdo que eu criei, eu posso só fazer um conteúdo mais extenso, com mais explicações, uma espécie de bastidores. Eu posso estruturar séries com o equipamento que eu tenho, que muitos influencers usam hoje os celulares, microfones próprios, etc. Posso estruturar séries com esses mesmos equipamentos. Eu não vou aumentar o meu custo para criar esse conteúdo exatamente porque o lado humano continua se sobressaindo. E o que importa é o valor do conteúdo que o influencer cria. Bom, agora vendendo um pouquinho do meu peixe, por que eu estou aqui? Porque a gente faz essas plataformas, Netflix, para os influencers. Tá? E, inclusive, gente, se você se interessou por isso, você pode entrar agora no site da Guz e você vai ver que você pode criar essa plataforma 100% de graça. Não tem custo nenhum para você criar essa plataforma. E você pode ter até 100 usuários sem custo nenhum. Por que a gente criou isso? Porque a ideia é que nenhum influencer hoje, 99% dos influencers hoje no Brasil não tiveram contato com esse tipo de estratégia. E a gente quer que os influencers tenham contato. Porque não é todo influencer que vai conseguir gerar tempo para fazer a gestão dessa plataforma, e eu entendo isso, apesar de ser muito fácil. Mas ele precisa entender também, meu conteúdo vai caber dentro dessa plataforma? Será que eu vou precisar criar mais? Será que eu vou precisar me reorganizar? Será que meu seguidor vai entender essa estratégia e vai querer dar um passo à frente e fazer essa assinatura? Então, o influencer hoje pode entrar no nosso site e passar a utilizar essa estratégia totalmente gratuito, fazendo a plataforma com o seu nome e já, por exemplo, jogar numa Google Play Store para as pessoas terem um aplicativo na sua mão. Depois disso, o custo ele é por usuário. Então, você nunca vai ter um custo mensal, um custo antecipado, nunca vai ter um investimento para você ter um retorno. Você sempre vai fazer primeiro o seu trabalho, a partir do momento que você vender, aí você vai ter um custo por usuário. Isso facilita muito a implementação disso para o influencer, que muitas vezes não tem margem para fazer novos investimentos. E isso aqui facilita que o influencer cresça e tenha mais fluxo de caixa. Então, basicamente, o conteúdo que você cria tem valor. Então, a ideia é que o influencer passe a realmente
dar valor ao conteúdo que ele tem. Ontem eu estava falando com uma diretora de cinema, que participou, inclusive, do filme Opa aí, ó, e tantos outros, gente, e me fugiu o nome dela agora, peço até desculpas. E aí ela falou, nossa, mas por que eu teria uma plataforma? E aí eu perguntei para ela, por que os filmes que você dirige não são lançados diretamente nas redes sociais? E ela disse, ué, porque a gente tem muito trabalho, muito investimento, se a gente jogar nas redes sociais, a gente não vai ter o retorno. E foi um clique que ela teve na hora. Ah, entendi. Os filmes vão para o cinema exatamente pela simples monetização. Tá? Depois eles vão para uma plataforma de streaming pela simples monetização. Se fosse uma monetização suficiente nas redes sociais, os filmes seriam lançados diretamente no YouTube. E é essa a proposta que a gente tem. O seu filme, os seus conteúdos, eles são, de certa forma, um filme de cinema, que você colocou energia para essa criação. Você vai deixar de fazer um vídeo de 1 minuto e meio, criar um vídeo de 20 minutos, e você não pode ter uma monetização de R$30, como seria no caso de você ter 20 mil views no YouTube. Tá? E, então, com essa plataforma, você pode gerar muito mais faturamento se for utilizado corretamente. E o público que você tem, ele já está lá. Ele já quer mais de você. Ele já está querendo ter algo exclusivo seu. De 1 a 5% que é isso. Agora, só falta você ir lá e criar o ambiente ideal para ele. Está na hora de dar o real valor que seu conteúdo merece. Gente, então foi rápido, foi um papo bacana que eu tive com vocês. Sou Vitor Novaes da Guzzi. Se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem criar a plataforma, se vocês quiserem ir à frente, entrar em contato comigo, aqui está o meu WhatsApp. A gente pode falar mais sobre a plataforma de vocês, de conhecidos. Se vocês trabalham em agências, a gente tem parceria com agências também. Estou super aberto a perguntas, caso vocês tenham. Se não, passa lá no stand e a gente pode bater um papo mais profundo, beleza? Obrigado, viu, pessoal?